entrevista. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Sem você, 210, canal 200, Rádio Mais FM, 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia aqui na Mais FM. Você fica ligado em 87.9, você nos acompanha também no nosso site no fmmais.com.br, você ouve nos aplicativos da Mais FM, no seu smartphone, você pode ouvir também no aplicativo Radiosnet ou no Rádios Brasil, além de outros aplicativos que você pode encontrar da Mais FM e a Web Rádio Nova Gospel. Você é nosso convidado a estar conosco participando, deixando o seu recadinho, deixando a sua manifestação sobre os assuntos que nós colocamos na pauta e também, é claro, você pode nos ajudar a fazer o programa, colocando aqui o assunto do seu interesse, aquilo que está te preocupando, aquilo que você está sendo incomodado, você pode deixar a sua participação. O nosso WhatsApp está à disposição em 995294013 e ainda nós temos para você a participação, você pode participar da nossa transmissão ao vivo, a nossa live no Facebook, né? Já tem gente conectada, daqui a pouquinho a gente vai destacar os nossos amigos que nos acompanham na nossa live pelo Facebook. Comigo está o meu amigo Henrique Morgantini, ele que é jornalista, radialista, e faz aqui os comentários das notícias do dia. Nos bastidores, a Kellen Cunha também nos auxilia, nos ajudando a fazer o programa
e a levar adiante a programação da Mais FM. Você tem, durante todo o dia, notícias através do Mais Notícias, do Mais News, né? Você fica bem informado aqui na Mais FM. Bom dia, Henrique Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia aos amigos da Mais FM. Vamos lá. Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Meio da semana, importante. Isso. 5 dias para as eleições gerais, eleições para deputado estadual, federal, senadores, no plural, governador e presidente. Isso. E então não é uma semana muito importante para a democracia brasileira, né? Uma semana em que os eleitores são chamados a ir às urnas. Uma coisa que está me surpreendendo, Morgantini, vendo as pesquisas eleitorais, é com relação à diminuição do índice de desinteresse na eleição, né? Talvez porque é uma eleição múltipla, né? São seis eleições em uma, né? Basicamente, são 6 candidatos que serão escolhidos. Então, o número de indecisos, o número de pessoas desinteressadas, as pesquisas estão mostrando que está diminuindo, né? Mas é porque uma hora as pessoas vão se sentir, de fato, convocadas, né, ao pleito, de fato, a participar, né, a se posicionar. Uma eleição, ela é a escolha de um lado, né? Por quais razões você vai escolher esse lado, acaba se tornando uma motivação menor. Estou escolhendo pelo menos pior, estou escolhendo porque não quero o outro, estou escolhendo porque eu sou obrigado a votar. A justificativa que você der acaba sendo algo menor do fato principal, que é você ter que se posicionar. Quer dizer, uma vez que o cidadão se dispõe a ir até a urna, né, ainda que para anular do seu voto, algo assim, ele está se posicionando, né? É uma escolha. Então é natural que, tardiamente, na semana da eleição, faltando poucos dias para a eleição, ou mais cedo, né, há essa convocação para que a democracia seja exercida, né, para que ele seja instado a responder quem você quer que te represente. Isso. No Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, né, que é a Câmara Legislativa dos Estados, quem você quer que seja o seu líder, o seu governante no estado em que você está e, obviamente, o seu presidente. Muito bem, mas antes de entrar aí nós já entrando e não entrando, nós já entramos na pauta política. Isso. Mas antes disso, a gente precisa dar o destaque do esporte, né? O esporte ontem teve partida pela como é que chama lá, a Copa aqui do Sul, né? O Grêmio e Tucumã. Tucumã jogaram pela Libertadores. Libertadores. Como é que falta assim a palavra? Faltou. A Copa Santander Libertadores. Santander. Então, a Libertadores da América teve encontro ontem do Grêmio e do Tucumã. E o Grêmio faturou por 4-0. Né? Deu uma passeada. O Grêmio do meu amigo Heleno Rosa faturou ontem, né? Fez um grande jogo e faturou. Com isso, ele vai enfrentar o River como adversário já na semifinal da Libertadores. Então, River Plate é o outro semifinalista. O River venceu o Independiente por 3-1, né? Já está na semifinal. Agora o Grêmio também na semifinal. E hoje tem... Cadê a Kelinha, né? Hoje nós temos o Palmeiras enfrentando o Colo-Colo. Isso, Palmeiras e Colo-Colo. É outra chave e outra chance para um brasileiro também ir para a semifinal, né? Exatamente. Completa aí a Sul-Americana. Tá com a Sul-Americana aí? Antes tem ainda Cruzeiro e Boca Juniors, né? Também na Libertadores. Se eu não me engano, esse jogo é amanhã. Isso amanhã. De amanhã. Cruzeiro e Boca Juniors também. O Cruzeiro também com chance de estar aí porque você já colocou o Grêmio enfrentando o Boca. Essa é a informação do Globo Esporte, né? Na verdade é o seguinte, porque a primeira partida lá na Bombonera, lá na Argentina, ficou daquele jogo polêmico da expulsão do Dedé, ficou 2-0 para o Boca. Então, tem a vantagem, mas nada impede que o Cruzeiro bravamente reverta essa condição, esse placar na qual ele foi submetido aí com essa derrota de 2-0, né? Então, a tendência é que o Boca passe, mas tem 90 minutos de uma batalha lá
no Mineirão, com certeza. Agora, esse jogo da quinta-feira. Amanhã, o jogo da quinta-feira, jogo de amanhã. Hoje nós temos ainda o Palmeiras e o Colo-Colo pela Libertadores, e pela Copa Sul-Americana temos um duelo de brasileiros entre cariocas e baianos. O Botafogo enfrenta o Bahia, o Botafogo recebe o Bahia aí na reta final também da Copa Sul-Americana. Isso, então os times brasileiros aí nas disputas internacionais. Bom, isso aí. Do esporte acho que é isso, né? A Série A não tem jogo hoje? Não, né? justamente por Série causa B dessa... também não? Justamente por causa dessa pauta do futebol internacional aqui. Lembrando que ontem o Goiás jogou, né? O Goiás recebeu o Londrina, né, em Goiânia e empatou em 0-0. Empate sem gols, que não é certamente o resultado dos sonhos para o torcedor. Ainda mais jogando em casa, era a chance do Goiás se manter ainda mais confortável na segunda colocação, próximo aí do Fortaleza, mas em vez de ganhar 3 pontinhos, ficou só com 1. Muito bem. Goiás. Muito bem. Bom, as notícias nacionais, vamos às manchetes, né? O G1 traz como manchete principal nessa manhã a nova pesquisa Datafolha. Datafolha teve pesquisa divulgada ontem à noite, segundo a manchete aqui do G1, Bolsonaro sobe entre as mulheres e Haddad fica estagnado na maioria dos segmentos. O Bolsonaro tem 32% na nova pesquisa, o Haddad está com 21 pontos, o Ciro Gomes tem 11, Alckmin tem 9 e a Marina Silva tem 4 pontos. Então, portanto, mais uma rodada de pesquisas. Nós tivemos essa semana também a pesquisa Ibope e ontem os dados da pesquisa Datafolha, que apurou percentuais de intenção de voto para presidente da República. Os números estão no portal do G1, né, por segmento, por sexo, qualidade, escolaridade, renda, religião, região e cor da pele. Como eu disse, Bolsonaro aparece em primeiro com 32, o Fernando Haddad com 21, em segundo, o Ciro Gomes em terceiro com 11, Geraldo Alckmin com 9, Marina 4, João Amoedo com 3, o Henrique Meirelles continua nos 2%, Álvaro Dias 2, Cabo Daciolo 2, Guilherme Boulos tem 0, João Goulart Filho tem 0, Eimael tem 0 e Vera Lúcia do PSTU também tem 0. Em brancos e nulo, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né, apenas 8%. E não sabe 5%. Então esse é o resultado da pesquisa para presidente da República. Não houve alteração entre os candidatos, exceto nas 2 primeiras posições, né? Todos se mantiveram nos percentuais que tinham nas aferições anteriores, exceto a variação negativa de Fernando Haddad, que saiu de 20... Ele tinha 22. Não, 22, nessa pesquisa é verdade, não tem variação, não. Está dentro da margem. Metade da margem de erro, então é uma variação numericamente relevante. Quem variou positivamente acima da margem de erro, que é de 2 pontos, foi já o candidato Jair Bolsonaro, que saiu dos 28 para 32 pontos, né? A gente tem visto aí analistas fazendo uma série de observações, tentando decifrar essas alterações, a estagnação de Haddad, o aumento da sua rejeição e o avanço do percentual de Jair Bolsonaro, mas eu acredito que é preciso que a gente leve em consideração alguns pontos. Essa pesquisa foi divulgada ontem, então ela foi registrada 3 dias antes, e sua captação também foi feita até um limite de 3 dias antes. Então, se ontem foi terça-feira e as movimentações foram sábado e domingo, não houve ainda o impacto direto dos movimentos nas ruas. Porque eu ouvi muita gente dizendo, olha, o impacto foi muito grande lá do ele não, mas também houve uma capitalização pelo ele sim. Só que esses movimentos aconteceram 48 horas da divulgação da pesquisa, que depende de 72 horas de um prazo para poder ser divulgada. Então, nesse aspecto, acho que não houve esse impacto, né? Mas, de qualquer maneira, independentemente se consegue, se ou não explicar, né, há esse registro, há esse alerta para as demais candidaturas e há esse motivo de análise, aí sim, interna do que vem acontecendo e fazendo de certo a campanha de Jair Bolsonaro. Muito bem.
Ainda com relação a pesquisa, tem muitas informações aqui, né, sobre a renda familiar, como eu disse, né, a questão da idade, entre, por exemplo, abri aqui, né, por acaso, entre 25 e 34 anos, o Jair Bolsonaro tem em torno de 37% e o Haddad 20%, né? Então, há muitas informações e muitos dados com relação a essa nova pesquisa do Datafolha, né? Me parece que ainda nesse final de semana nós teremos ainda outras pesquisas, Margarida? Não, agora todos têm pesquisa. Hein? Hoje tem pesquisa, Hoje amanhã tem tem amanhã pesquisa, tem, é uma né? sequência Então nós enorme. teremos nesses próximos dias aí, até o dia anterior à eleição, ainda a aferição de opinião do eleitor, né, em vários lugares, no Brasil inteiro, naturalmente, né? Essa pesquisa, ela pesquisou mais de 3 mil pessoas, deixa eu ver aqui no finalzinho aqui, tem a quantidade de pessoas entrevistadas, muita informação aqui, deixa eu achou. A margem de erro, 2 pontos, 3.240 eleitores foram pesquisados em 225 municípios, né? Então, também algumas pesquisas anteriores aí entrevistaram em torno de 2.000, às vezes até um pouco menos. O nível de confiança é 95%, e o contratante da pesquisa foi o jornal Folha de São Paulo. 0% significa que o candidato não atingiu 1%, traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado. Então, nós temos aqui alguns candidatos que ficaram estacionados no 0%. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, Margarida, não sei se te chamou a atenção, foi o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, que ele subiu 100% na pesquisa. Ele tinha 1 e agora tem 2, né? Ele está tecnicamente empatado com... Tecnicamente não, ele está empatado, né? Com Álvaro Dias, com Henrique Meirelles, e dentro da margem de erro ele está empatado com João Amoedo e com a Marina Silva. Não vamos nos alongar muito para comentar Cabo Daciolo, mas é preciso que se registre... Não, é preciso que se registre que ele virou uma piada, né? O eleitor dele, em sua grande maioria, tem sido usuário de internet e redes sociais que vem exacerbando o comportamento histriônico dele, né? O proselitismo religioso, né? Até mesmo usando de um método típico das igrejas neopentecostais durante debate, como ele fez, por exemplo, na Rede Record. E virou uma grande piada, as montagens com a sua foto, montagem no bom sentido, né? Ninguém usando maldade para tentar atacar o Daciolo e tratando isso como com humor. E acaba que num voto de protesto alguém indica, olha, o Daciolo, o voto do Daciolo, pelo contrário, ele poderia estar junto com os demais que têm a sua condição, a sua mesma característica. Não há nada que o faça destacar, né, das candidaturas menores do que propriamente o uso dessa piada, desse humor. Agora, cabe também destacar que, ainda assim, ele está matematicamente empatado com a Marina Silva, que já foi, dia, né? até 4 anos atrás, ela estava no segundo turno da eleição presidencial, e hoje encolheu a condição de 4%. Não consigo dissociar o fato de Marina Silva ter apoiado a Aécio Neves no segundo turno das eleições de 2014 e depois ter desaparecido do debate eleitoral, debate político, perdão, não eleitoral, o debate político por 4 anos, como é típico dela, a qual ela é muito cobrada por isso, né? Uma acusação contra a postura pública da Marina Silva enquanto agente política, de desaparecer do cenário, desaparecer em eleição. E você veja, há um encolhimento de Aécio Neves na política nacional, há um encolhimento do PSDB na política nacional, há um encolhimento de Marina Silva na política nacional, né? O mesmo acontece, por exemplo, com Álvaro Dias, que não tinha nenhuma obrigação de estar à frente nas pesquisas, mas é um senador, ex-governador, né, mais de quase 30 anos à frente aí do PSDB, saiu há 2 anos para ir para o Podemos, justamente para tocar sua campanha presidencial, e igualmente não consegue reverberar a sua mensagem, né? O candidato do governo, como era de se esperar, Henrique Meirelles, está nesse mesmo pelotão aí que vem da Marina para baixo, todo mundo igual, né? Da Marina ao João Amoedo, que aliás é um outro destaque também,
né, montou um partido para ser candidato e tem conquistado votos das pessoas que têm se identificado com essa sua proposta de minimizar o Estado, né? Ele faz parte, é preciso fazer um registro do João Moedo, porque ele integra uma direita clássica, né? Não é uma direita de costumes, não é uma direita que fala em arma, não é uma direita com esses extremismos que beiram aí os grupos de neonazistas que têm apoiado outras candidaturas. O João Moedo prega, para ser bem técnico, ele prega aquela direita da escola inglesa, né? E tem conquistado as pessoas dentro dessa ideia de Estado mínimo, de vender tudo, enfim, a sua origem como banqueiro também ajuda no discurso aí de um empresário, de um empreendedor de ponta, e tem conquistado votos, e novamente está aí colado com a Marina Silva, que talvez seja o grande expoente desse pelotão, justamente pela desidratação. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje, 3 de outubro de 2018. Fique bem informado, você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdhg@hotmail.com. Já verificou se a caixa d'água ou tonel de sua casa estão bem fechados? O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não dê mole pro mosquito da dengue. Apoio. Mais FM. Eu acho que é momento de renovação. Daniel, para mim, hoje, é a melhor opção que o Goiás tem. Eu confio em Daniel para me representar como governador, porque a juventude está junto com ele neste momento. Vai renovar totalmente o estado de Goiás. Daniel é família, então eu chamo todos que venham com o Daniel. Daniel é 15. Vamos juntos construir um novo Goiás, com mais segurança, mais saúde e mais educação. Para isso, vote 15. Daniel, governador. Coligação Novas Ideias, Novo Goiás. MDB, PP, PRB e PDS. WhatsApp da Mais FM. 995294013. Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Aquele amor que se multiplica. Zé Neto e Cristiano. Sabe mais, não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gata. Mas eu divido só se for minha
Tem mais. Para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12 aí. a Pano tem um Encontro lá. a gente aí. E não perca por nada. gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, depois do intervalo, depois de saborear aqui o pão de queijo do Empório dos Pães, né, aqui da nossa querida região do Arco Verde, nós voltamos para a segunda parte do programa Anápolis a Notícia desta quarta-feira, trazendo para você as principais informações do que acontece, né, no Brasil, em Goiás e no mundo. Quero abraçar aqui a minha amiga Geise Borba, que está conosco. Bom dia, Geise. A Maria Nova da Silva, desejando um bom dia para nós, para o Morgantini e para a Raquel. Um abraço, então. Obrigado pela participação. O Eduardo de Gramações, fazendo uma provocação. Ele voltou? Ele voltou. Estava quietinho esses dias, aí vai sair uma pesquisa que ele gostou, ele vai falar. Você está citando pesquisa? Não, ele tá estava dizendo bom dia para nós, dizendo que nós somos amigos do Palocci. Você conhece o Palocci? Já tomou café com ele? Nunca tive essa chance. Nunca teve, né? Mas nunca comi pão de queijo com ele. O que significa isso, Eduardo, de diagramações? Você está achando, querido, que o projeto que você apoia é feito por pessoas corretíssimas? Ontem o filho do Bolsonaro apareceu com uma evolução patrimonial de 432% em 4 anos. Ele pulou de 200 mil reais para 1 milhão e tralalá de patrimônio, e você aí achando que está defendendo um projeto de uma eugenia, de uma superioridade de honestidade que a gente não vê nem na esquina. Aliás, vou te dar um exemplo. É o PPS. Que hora você chegou? Pensa a partir de Todos os Santos. Isso. Uhum. Olha só. Vim aqui agora o David brasileiro tomado de carros e motos. Você teve a chance de ver isso? Não, porque eu vim do outro trevo. Daí aqui também está. Não, mas aqui não está lotado de carro, não. Passando, não. Estacionado no acostamento. Sabe por quê? Porque tombou um caminhão. As pessoas estão parando para saquear. E nós estamos aqui achando que há uma parcela justamente que escolhe um candidato que ela é muitíssimo honesta, que ela é muitíssimo pura. Esse é o caminho do totalitarismo. Aliás, esse é o caminho de você se enganar. De achar que, por exemplo, se você frequenta uma igreja, a sua igreja não tem nenhum tipo de malandro. Se você frequenta um ambiente de trabalho, ou na sua família, na minha família não tem degenerados morais, só tem pessoas corretíssimas. Esse é um pensamento perigoso, porque você se desilude facilmente em relação a isso. Mas eu pergunto, você é amigo então do brilhante Ustra, meu caro Eduardo de Diagramações? Você é amigo de torturador? Você apoia a tortura? Você apoia pessoas de pele preta, ou seja, chama os negros, no caso dos quilombola, em arrobas? Você acha que tem que discriminar gays? Você é isso? Eu acho que não, Eduardo, você não é isso. Mas quando você vota em alguém, você se torna isso? Eduardo, você está tendo várias chances de refletir. Use essa chance e pense. Mudando seu voto, não. Mas pense como você está levando a vida aí. Muito bem, muito bem. Obrigado aí a participação da Deise Borba, desejando um bom dia, né? Está participando aqui com a gente. E eu estou perguntando, nós estamos perguntando para você o seguinte: o que você achou do debate dos governadoriáveis? Nós tivemos ontem, a Rede Globo
promoveu no Brasil inteiro, em 25 estados e no Distrito Federal, um debate entre os candidatos a governadores. Aqui em Goiás, naturalmente, a TV Anhanguera apresentou ontem o debate, a participação de 5 candidatos, os candidatos Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, o candidato José Eliton, a candidata Kátia Maria e o candidato Wesley participaram do debate, né, e puderam falar um pouco das suas propostas, mas e também puderam espetar uns aos outros, né? Eles fizeram um debate onde achei interessante o modelo, né, do debate, um pouquinho diferente dos debates que nós vimos aí, principalmente os presidenciáveis, em que houve uma participação entre os candidatos, né, praticamente nos 4... Que é o que todo mundo quer. Nos 4 blocos, os candidatos perguntaram uns para os outros, em algum momento de forma livre, em outros momentos com temas específicos, né? Mas o que é interessante é porque nem sempre os candidatos respondem aquilo que lhe é perguntado. Inquirido. Olha, candidato, eu quero saber o que você tem a dizer para as pessoas que esperam melhoria na saúde. Quais são as suas propostas para a saúde? Olha, é importante dizer que a segurança pública no estado de Goiás... Peraí, querido. Não, peraí, volta aqui. Não pode fugir do tema. Qual a redação do Enem? Não pode fugir do tema. Mas, tirando isso, foi interessante. Teve alguns momentos curiosos, né? Por exemplo, eu achei o do Wesley Garcia perguntando ao Zé Eliton se o Jaime Rincon irá receber salário esse mês, né? Uma vez que não está indo trabalhar, porque está preso, né? Aliás, o juiz manteve a prisão deles, né? Tinha um limite aí de 5 dias, foi estendida. A notícia que chega hoje é essa, né? Jaime Rincon e os outros envolvidos na operação Cash Delivery, entrega de dinheiro, a tradução literal do inglês, foi prorrogada e vão continuar presos, né? O Jaime Rincon foi pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSDB, esteve à frente de todos os governos do Marconi em diversas áreas, mas principalmente na AGETOP, a Agência Goiana de Obras Públicas, né? Responsável pela infraestrutura do Estado, a AGETOP, e aí agora se viu envolvido nessa confusão. E nós estamos falando de debate, mas só um registro. Ontem nós tivemos 2 apreensões milionárias de dinheiro vivo, né? Uma delas envolvendo um deputado do PSDB no Tocantins e a outra envolvendo um grupo de pessoas que embarcaria num avião no Tocantins com destino a Goiás e também com uma escala aí, outra escala no Pará. Mas o que chamou atenção é porque no celular de um dos suspeitos, que foi preso, havia uma troca intensa de mensagens com um político goiano. O Popular não mencionou e não quem, mencionou né? o nome, a polícia não divulgou o nome de quem. O que eu julgo até justo. Vamos procurar qual é a razão dessa troca de mensagens. Vai que eles são amigos, 2 amigos conversando. Aí o outro amigo não sabe que o outro está metido em rolo, com não sei o que, com dinheiro. Aí só porque ele é político, olha, ele trocou com um fulano, trocou mensagem. Você fica, ele está recebendo dinheiro. É preciso investigar se a conversa você vai entregar minha encomenda? Estou esperando minha encomenda aqui, você está chegando? Aí sim, vê uma relação. Mas envolvendo políticos, pelo menos um político do estado de Goiás, que trocou mensagens com esse sujeito que estava com uma mala de dinheiro. Esse é o chamado Caixa 2. Essa é outra manchete do Popular, né? Identificados homens que levaram R$1.200.000 escondido em malas, né? A polícia identificou os 2 homens que levavam R$1.260.500, né, R$500 escondido dentro de malas nessa terça-feira, dia 2. Edilson Moura Porto e Helenilson Silva estavam dentro de um táxi com bagagem quando foram barrados pela Polícia Militar Rodoviária na TO 050, entre Palmas e Porto Nacional, no Tocantins. Ainda hoje a Justiça ordenou que o montante fosse enviado para o cofre de uma agência bancária em Palmas. Aqui, de acordo com, deixa eu ver aqui, os 2 passageiros disseram ser de Goiás e estavam apenas passando por Palmas. As investigações apontaram que o caso pode se tratar de crime eleitoral com envolvimento de políticos do estado de Goiás e do Pará. De acordo com a polícia,
os celulares apreendidos com suspeitos havia conversa com um deputado de Goiás, mas a identidade do político não foi revelada, né? Isso que você já mencionou. Ainda sobre o debate, o Morgantini, o Popular fez aqui alguns destaques, né? Não sei se você concorda com eles, mas, por exemplo, Caiado disse que mudará o perfil da saúde. Kátia e Wesley defendem fim da PEC do teto. Wesley chama José Hélito de fanfarrão, pergunta se Jaime Rigon receberá salário, né? Você mencionou. O Daniel Vilela e José Hélito trocaram farpas sobre segurança. O senhor não tem coragem de pegar o ônibus. Eles estavam discutindo lá, né, se eles tinham ou não coragem de entrar no ônibus lá em Goiânia, né? Isso. E eu fiquei pensando que eles podiam se convidar um ao outro, né, e fazer um tour os dois, né? Não é? Não sei pela rua. Vamos ver qual de nós que vai ser assaltado primeiro, né? Mas muito interessante a discussão. O senhor é uma almofadinha, diz Wesley Garcia para Daniel Vilela no debate. Pai político e capacidade de atuação. José Hélito e Daniel Vilela sobem o tom durante o debate, né? Eles se entranharam lá entre eles, né? Falando do pai do outro, seu pai é político, né? O seu também foi prefeito, por aí afora. Então, o debate aconteceu ontem à noite. Eu achei interessante o debate, Morgantini, porque, como eu disse, né, eles conversaram entre si, né? Embora, como você disse, normalmente o debatedor vai lá para dizer o que ele quer. Isso. E não para responder o outro, né? Isso. Então, eu pessoalmente, eu gosto mais, por exemplo, eu prefiro uma entrevista. Porque no debate, a gente vê ali, por exemplo, o jogo de tentar desmoralizar o outro, né? Desmanchar as propostas do outro, e às vezes partem para o ataque pessoal, né? Por exemplo, nós vimos, por exemplo, o Wesley Garcia, ele fez alguns ataques direcionados ao Ronaldo Caiado, né? Bem duros. E uma coisa que assim, me chama a atenção no debate também é o esforço que o Ronaldo Caiado faz para ficar calmo. Né? Paz e amor. Paz e amor. Sim. Aqui é um esforço, assim, descomunal. Tipo assim, lá fora, meu filho, você vai ver. Tipo, a hora que terminou o debate, eu fiquei esperando quem é que ia sair do púlpito lá primeiro, né? Tipo assim, vamos ali atrás. O Wesley Garcia, do pessoal, ele tem essa característica de chutar canela. Eu não sei se ele foi exatamente num nível pessoal, porque quando ele traz, ou se ele traz, o candidato que fizer isso, trouxer à tona casos pessoais que tenham impacto na vida pública do indivíduo, eu acho válido. Tem que saber se é pertinente, tem que ver se o eleitor se interessa por isso, quer saber disso. Mas aí são outros 500. A questão é que existe sim uma estratégia em tentar se desvencilhar de possíveis pontos fracos e fortalecer o ataque a alguém. Eu percebi muito um foco no ataque a José Hélito e Hélito um pouco ao Daniel Vilela, enquanto que, na verdade, o primeiro colocado das eleições passa incólume. Isso eu fiquei avaliando também. Por quê? Se um dos debatedores ele está na frente, e muito na frente, qual é a vantagem dos demais ficarem vamos dizer, se degladiando e tentando desmanchar o outro? Né? Eu acho que a tática deveria ser o quê? Tentar desmanchar o que está na liderança, não é isso? Para ocupar o espaço. Isso. Né? Eu fiquei pensando se é produtivo o debate quando aqueles que, por exemplo, o Daniel Vilela e o José Hélito estão empatados no segundo lugar. No segundo lugar, na faixa dos 10%. Perfeitamente. Né? Uhum. Quer dizer, então, um desconstituir o outro ou tirar a voto do outro vai adiantar o quê no quadro geral? Eu imagino. Também não entendi. Eu me resguardo a minha limitação de eventualmente não entender a estratégia, né? Vamos dizer assim, olha, eu acho que eu não fui capaz de compreender, mas ainda assim mantenho a desconfiança pessoal de que é algo equivocado, como você está falando.
Porque se tem alguém na frente e eu quero alcançá-lo, eu tenho que, né? O fato é que o eleitor quer mudança. Né? O eleitor goiano quer mudança. Vamos debater, por exemplo, vamos falar no próximo bloco da pesquisa Grupom para o Senado, a qual o Jornal Diário da Manhã se negou, né? Optou por não publicar, e que fez com que a própria Grupom, que registrou a pesquisa, né, no TSE, no TRE, de acordo com a lei, o que preconiza a lei, divulgou. Né? E ela apresenta números que reiteram algo que nós tivemos a chance de comentar aqui, de analisar nas semanas anteriores. Há uma tendência, há uma certeza do eleitor goiano de mudança. Não importa quem ele está escolhendo, isso é um outro processo a ser analisado. Mas a mudança eu quero trocar o que está aí, eu quero trocar o grupo do Tempo Novo. Eu quero trocar José, eu quero trocar Marconi Perillo, talvez eu quero trocar esse grupo que está acompanhando esse chamado Tempo Novo. E o que a gente percebe é que as pesquisas referendam esse sentimento. Mas vamos falar daqui a pouco, né? Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para repercutir também essa pesquisa Grupom, que, como o Morgantin disse, não foi publicada pelo jornal, mas foi publicada pelo próprio Instituto. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Tenho propostas concretas para fazer Goiás avançar cada vez mais. Vou criar o programa Minha Primeira CNH, carteira de motorista gratuita para jovens de baixa renda, colocar internet livre em todos os terminais de ônibus e construir 8 novas plataformas, 300 pontos de parada e reformar 250 abrigos. Comigo no governo, Goiás avança mais. Z45. Instalando alegria na sua vida. Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. Junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gata. Se eu divido, só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Controla. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas. 30 98 76 66. Realização ao Benedito. Atenção, mulheres. É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM.
Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 3 de outubro de 2018, destacando para você as principais notícias do dia, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Há 5 dias das eleições, né, nós estamos aqui destacando para você as principais informações do que acontece nesta reta final das eleições. Aliás, hoje estava ouvindo o programa eleitoral, né, e alguns já se despedindo, né, porque amanhã, na verdade, amanhã é o último dia dos programas no rádio e na TV. Acho que é amanhã mesmo, né? Ou é na quinta? Perfeitamente. Na quinta-feira tem o último debate dos presidenciáveis, né? O debate da Rede Globo. Tão esperado, normalmente é o último debate, a última chance para o eleitor ver os debatedores, né, os candidatos, trazendo as suas opiniões. Segundo informações aqui dos jornais de hoje, o Jair Bolsonaro não deve participar do debate, segundo os jornais de hoje. Ele, por recomendação médica, não deve participar, né? Será que ele não vai participar por isso? O Jair Bolsonaro? Isso, é a informação que... não vai participar porque é líder nas pesquisas. É líder, né? Claro. Tá na frente, vai lá, não vai lá para apanhar, né? Não vai lá para apanhar. Então, é natural e até, como diz o outro, dá para entender, né? Que... Como diria o Jaiminho, carteiro do Chaves, para evitar a fadiga. Muito bem. Para não se cansar. Bom, mas muito bem, mas você falou aí de uma pesquisa que o Diário da Manhã encomendou, né? E não soltou. Encomendou para o Groupon e depois desistiu de publicar. Mas por que será que não quis publicar? Não publicou porque acredita que não seja verdadeira. Essa é a explicação do editor-chefe, diretor-geral e dono do Diário da Manhã, jornalista Batista Custódio, em editorial, em artigo, na verdade, escrito hoje, na edição de hoje. Mas como é que é isso? Quando o cidadão comum diz, olha, eu não acredito nessa pesquisa, né? Normalmente há um esforço muito grande para convencer o cidadão de que a pesquisa tem uma metodologia técnica, que é, né, aquela metodologia que já foi aplicada outras vezes e tal. Agora, quando o dono do jornal, né, que é interessado na divulgação da verdade, né, pelo menos se supõe. Como é que se explica o dono do jornal dizer, não, mas essa pesquisa eu não... Ele entra justamente o que você exaltou, a população, para a população também é assim. Tem pesquisa que acredita, tem pesquisa que não. Por exemplo, olha nossos ouvintes aí, alguns deles bastante fiéis, deram uma sumida nos últimos dias. Hoje alguns apareceram. Olha, pesquisa, tem pesquisa. A gente decide qual pesquisa a gente acredita ou a gente acredita ou não? Porque não tem como de parcialmente, numa semana que está ruim, eu não acredito. Na semana que está boa, eu acredito. Eu acredito. Quer dizer, aí é o princípio do delírio, não tem critério. Mas o que acontece com o Groupon? Deixa eu contar uma pequena história antes. Em 1982, o Instituto Groupon divulgou uma pesquisa colocando Otávio Lage à frente de Iris Rezende na disputa pelo governo de Goiás. A pesquisa tinha um forte indício de que teria sido fraudada. O que o Diário da Manhã, o mesmo Diário da Manhã, fez naquela época? Decidiu por publicar na capa a pesquisa, colocando Otávio Lage à frente, e ao lado um editorial dizendo, não acreditamos na pesquisa porque acreditamos que ela foi fraudada. E fez um longo editorial dizendo por que não acreditava na pesquisa. A história mostrou que, fraudado ou não, a pesquisa estava errada. Iris Rezende venceu o pleito. Agora, não teve atitude semelhante. Simplesmente optou por omitir, por tirar, por desconhecer a pesquisa. Acontece que o Groupon tinha esse registro e é detentor dos números também. E publicou no seu próprio site oficial, fez uma reportagenzinha, só divulgando os números. E os números estão aqui, de acordo com a pesquisa Groupon, que afere as 2 vagas ao Senado. Em primeiro lugar está Jorge Cajuru, com 30,2%. Em segundo lugar está Vanderlan Cardoso, do Progressista, com 30,1%, ou seja, empatado com Jorge Cajuru.
Em terceiro lugar está Lúcia Vânia, do PSDB, com 28%. E somente em quarto lugar está o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, com 23,2%. Só uma correção, eu falei que a Lúcia Vânia do PSDB, Lúcia Vânia do PSB. Né? A pesquisa do Groupon foi realizada, foi iniciada na sexta-feira, ou seja, data da deflagração da Operação Cash Delivery, que vasculhou o endereço do ex-governador Marconi Perillo e chegou a prender o seu tesoureiro de campanha nas eleições de 2010 e 2014, o Jaime Rincon. Aliás, é o atual coordenador geral da campanha de Zé Wellington, que está preso. A informação que temos hoje, né, de momento, são duas, uma delas muito curiosa. A primeira delas é que a prisão do Jaime Rincon, que era temporária, foi convertida em prisão preventiva, ou seja, não há mais um prazo para que ele seja solto, porque ela venceria, em tese, hoje. O seu filho, o Rodrigo Rincon, teve a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias, isso na reta final da campanha tucana, não é nada bom. E uma outra que é muito curiosa é que já tem uma semana que o Jaime Rincon foi preso com quase R$1 milhão em dinheiro vivo lá na casa do motorista dele, né, por conta disso, por causa dessa operação, e ele ainda é presidente da AGETOP. Ele continua ele não cargo, foi exonerado. Nem licenciado. Por isso que o Wesley perguntou se ele vai receber, né? Exatamente. Se ele vai receber o seu salário do mês. Muito bem. Como é que você vê essa atitude do jornal de não publicar a pesquisa? Você acha que... Eu acho que faltou transparência. Eu acho que sobrou compromisso com grupos políticos aí. Porque, como eu disse, o mesmo Diário da Manhã praticou o que deve ser o suprassumo da transparência do jornalismo, da comunicação, ponto mais alto. Eu estou achando que essa pesquisa é mentirosa. Eu contratei, eu tenho que divulgar, mas eu estou achando que ela teve interferência, ela não está condizendo. Ou ela é deliberadamente fraudada, ou ela contém um erro de amostragem que eu estou identificando, porque esses números não condizem com o que eu tenho como referência. O que nós fazemos? Publica a pesquisa. E publica do lado, né, um editorial do jornal, ou um artigo do dono do jornal, como fez Batista hoje, falando, olha, não estou publicando por compromisso, por transparência, mas nós temos motivos elencados por esse, aquele, aí você elenca os motivos para não acreditar. Por quê? Porque nas outras pesquisas isso não aparece, porque nas pesquisas feitas com metodologia parecida isso não está registrando, ou nós temos indícios que isso aqui tem uma mentira, ou porque tem um crime aqui, ou porque simplesmente não tô... Escolhe os motivos, mas explique-os e publique a pesquisa. Quando você tenta esconder, é muito natural, gente. Vamos trazer essa questão tão distante para as pessoas como um jornal, como um jornalismo, para a nossa vida diária. Quando você faz alguma coisa, alguém faz alguma coisa com você e esconde, você presume o quê? Que o princípio da inocência passou longe ali. Porque você fala, eu fiz um negócio que fiz errado, viu? Deixa eu te mostrar que eu fiz errado. Agora, se eu tento esconder, eu estou tentando fazer com que você não saiba de uma decisão que eu dei, um crime que eu cometi, uma vacilada que eu dei. Essa é a questão. Então, é sintomático. Quando não publica e deixa que o grupo solte, faz o contrário. Você acaba dando força para que essa pesquisa tenha áreas verdadeiras e dizendo, olha, o jornal não publicou porque a gente quer esconder isso aí. O resultado é desastroso. Desastroso para a Lúcia Vânia, mas principalmente para Marconi Perillo. Porque se vê numa condição de ficar em quarto colocado. Ele que deixou o governo de Goiás há 6 meses. Em abril desse ano. Aí quando você percebe, o problema é só com o Marconi, a pessoa não está gostando do Marconi, tem alguma coisa que aconteceu, foi a cash dele. Não. O José Wellington está em segundo lugar, terceiro, está em empate técnico, com 30 pontos a menos do primeiro colocado. Ele é o governador. Por isso que nós reafirmamos que há um sentimento de mudança. Mas é só com esses dois. O pessoal cansou aí, porque tá essa... Aí a Lúcia Vânia, que sempre foi candidata da base governista, nessa pesquisa está em terceiro lugar. Quer dizer, há nitidamente uma intenção do eleitor de Goiás, ele falou assim, queremos fazer uma troca geral. Isso é muito característico de grupos que têm uma força muito grande em seus estados, mas que se desgastam com o tempo. É preciso que a gente mostre que há um desgaste que é peculiar, que é característico, né,
do cenário goiano, a história de Marconi Perillo, como é que é a história do Tempo Novo, quais são os ingredientes aí que esses personagens colocam nesse caldeirão político ao longo dos anos? Isso. Mas, por outro lado, há uma característica que é de todos os estados. Trago um outro exemplo, que também guardam semelhanças e diferenças, mas trago um outro exemplo, o da família Sarney, no Maranhão. Pela primeira vez, né, um Sarney, muitos anos, e em especial Rosiane Sarney, corre o risco de ficar fora de um segundo turno. Lá tem a reeleição do Flávio Dino, que já é governador, já tinha derrotado o Sarney, e agora pode deixar ela fora do segundo turno. O Flávio Dino pode ganhar no primeiro turno, inclusive, em algumas simulações. Então, são desgastes. Ah, não, mas o Sarney tem uma história diferente, a família Sarney tem uma história diferente do que é o Tempo Novo. É claro que tem. Em alguns pontos são até incomparáveis. Mas em outros pontos, o que os une na história são grupos que têm há muito tempo o poder, que certamente defendem as evoluções que geraram na gestão pública, mas certamente têm os seus pontos fracos a serem criticados. Uma hora a população promove um limpa, né, num sentido figurado, né? Pode falar, promover um limpa, significa que está sujo. Não vamos fazer esse tipo de juízo de valor aqui, porque não é hora nem para fazer isso. Mas promove essa troca. Gente, eu quero que todos vocês levantem dessas cadeiras, vamos colocar outros. Desdobramento desse pensamento. Os outros são melhores, são piores? Essa é uma outra discussão. Não necessariamente. Não necessariamente. Assim, né? E outra, é uma discussão subjetiva. Porque nós também não podemos impedir, não podemos já classificar as pessoas pelas coisas que elas ainda não fizeram. Digamos que hoje virtualmente estejam eleitos Jorge Cajuru, do PRP e Vanderlan Cardoso, do Progressistas. Será que a mudança, acho que é para pior? Ué, você não sabe. Deixa os caras trabalharem para a gente ter uma crítica construtiva, para a gente ter um elogio embasado, para entender o que está acontecendo. Esse é um cenário. Né? Agora, o que a gente percebe de muito claro é que há esse sentimento de troca. Muito bem. Eu disse agora há pouco que o programa eleitoral seria até quinta-feira. É isso mesmo, até quinta-feira, dia 4, é o último dia de transmissão do programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. É também prazo final para propaganda política em comícios, com comícios e aparelho de som fixo. Último dia para debate entre candidatos no rádio e na televisão. Nesta data, a Globo transmite, né, nós já falamos aqui, o último debate, que será entre os candidatos a presidente da República. Na sexta-feira, data final para divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita. Né? Então, é aquela propagandazinha que vai no jornal, nas revistas. Na sexta é o último dia. No sábado, é o último dia para o uso de alto-falantes, distribuição de material impresso, como santinhos, e realização de carreatas, caminhadas e passeatas. Data em que a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica deverá promover, em local e horário previamente divulgados, os sorteios das sessões eleitorais, em que as urnas serão submetidas a procedimentos de auditoria eletrônica. No domingo, dia 7, é o dia da eleição, serão instaladas... Às 7 horas da manhã serão instaladas as sessões eleitorais. O pleito começa às 8 e termina às 17, com boletins de urna que poderão ser emitidos a partir das 17 horas. Nesta data, estão em vigor as seguintes proibições. É proibido que o eleitor leve para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou equipamento de radiocomunicação. A mesa receptora pode reter esses equipamentos enquanto o eleitor estiver votando. Né? Então, aquela história, não pode tirar foto do seu voto. Manifestação individual e silenciosa, de preferência eleitoral ou partidária, são permitidas, mas até o término das eleições são proibidas aglomerações de pessoas com roupas padronizadas, com bandeiras, brochas e adesivos, que caracteriza algum tipo de manifestação coletiva, né? É proibido que os servidores da Justiça Eleitoral, mesários e fiscais partidários usem roupas ou objetos com propaganda de partido político. É claro, né? Quem está lá na mesa trabalhando não pode fazer se manifestar politicamente. É proibido o uso de alto-falantes, promoção de comícios e carreatas, propaganda de boca de urna e a divulgação de material de campanha. Publicação de novos conteúdos ou impulsionamentos de propagandas digitais na internet também está vedada. A desobediência
a essa norma é crime, né? Então, aí algumas práticas que devem ser evitadas, né, no dia das eleições. Então, algumas informações, essas informações estão no portal A Voz de Anápolis, né, que traz aqui o que acontece nos últimos dias, na última semana antes das eleições. Alguma observação a mais? Sim, nesse momento acontece na Câmara Municipal uma manifestação dos professores, né, mais uma vez indignados com a situação que se submetem por conta da gestão do Roberto Nabios, né? Então há uma manifestação na Câmara, hoje tem sessão plenária na Câmara Municipal, vocês estão nesse momento, vamos trazer mais informações exatamente ao longo da nossa programação, e amanhã e na sexta-feira, em relação a isso, o Paulo Roberto já está no local. Isso, o Paulo Roberto também deve divulgar daqui a pouco no portal avozdeanápolis.com.br, né, as informações sobre essa manifestação dos professores municipais daqui da nossa querida cidade de Anápolis. Muito bem, quero agradecer mais uma vez os nossos amigos que participaram aqui da nossa live, deixando o seu recadinho, deixando a sua manifestação. Obrigado por participar, obrigado por nos acompanhar. Lembrando para você que o nosso programa tem reapresentação às 11 da manhã no www.radionovafm.org, a nossa nova cópia, e às 20 horas a nossa reprise, para você que nos ouve à noite também, né? As notícias do dia, as principais informações estão aqui, repercutem durante todo o dia. Obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a Kellen Cunha aqui nos bastidores, nos ajudando. Obrigado, Morgatini. Até amanhã, gente, um abraço. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de